Paz do Senhor Jesus a todos, estou aqui de novo agora para dar um mini estudos aí, uma coisa rápida para dar um entendimento um pouco melhor referente aos 3 cargos e os 5 ministérios da igreja. Sei que nisso muita igreja, muitos ministérios por aí têm pensamentos diferentes sobre isso, mas eu vou passar a minha opinião referente à Bíblia, os estudos, o que eu entendo referente à Bíblia na ligação dos 3 cargos com os 5 ministérios, amém? E aí, chegando lá, os 3 cargos são diácono, presbítero e bispo. Os 5 ministérios são evangelista, pastor, mestre, apóstolo e profeta, certo? Então vamos lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, que está escrito assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Nisso já dá para dizer que não é todos que vão ter todos os dons, que aqui no meio de 1 Coríntios 12 está falando sobre dons também, não é todos que vão ter o mesmo ministério, não é todos que vão ter a mesma função. Aí continuando, versículo 28 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e aí depois, e aqui em diante, vai falando sobre alguns dons, porque como eu falei, além dos ministérios, está falando de dons e operações finais aqui, nesse mesmo contexto de 1 Coríntios 12. E versículo 29, já está falando assim: são todos apóstolos, todos são profetas, são todos mestres, tem todos esses dons aí, todos interpretam até o final ali. Ele está querendo dizer aqui o quê? Que não são todos que têm os mesmos dons. Uns pode ter, outros não, uns pode ter mais, outros menos, tudo depende da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a vida de cada um. Versículo 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aqui eu só estou citando para mostrar que em questão de dons, a gente busca. Em questão de ministérios, não. A gente já nasce com algum desses 5 ministérios, como se fosse uma parte nossa para fazer a obra de Deus. Pode ser que no meio do caminho, Deus venha e te dê um ministério novo, você desenvolve aquilo, Deus derrama graça, pode ser, mas são casos mais específicos, mas biblicamente é só os dons, operações que tem, que são dados que a gente pode buscar. E as funções, as 3 funções lá, a gente pode almejar. O apóstolo Paulo, ele diz que quem busca, quem almeja o episcopado, que é se tornar bispo, grande obra almeja. Então, ou seja, você pode querer se tornar diácono, presbítero e bispo, são cargos na igreja. Já os ministérios, os 5 ministérios, normalmente, em sua maioria, tendem a cada um já nascer específico para isso. É igual a personalidade, cada um tem a sua, entendeu? Mas dá para ir desenvolvendo aí com o tempo. E também falando sobre Efésios 4:11, que diz assim: ele designou alguns para apóstolos, não todos, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com todo esse intuito aí, aperfeiçoar o corpo de Cristo, aperfeiçoar a igreja, certo? E aí venho falar que vamos começar falando sobre o bispo. O bispo é aquele que administra e lidera a igreja, é o líder geral da igreja, que administra todas as coisas, vê se está o andamento, se está indo tudo bem, se todo mundo está fazendo conforme o que é para fazer, certo? O presbítero, ele normalmente são as pessoas mais velhas na fé, que tem um bom conhecimento da palavra e que auxilia no trabalho dos bispos. E aí vem o diácono, que são os serviços gerais que tem aí, que ajudam em questões de servir a ceia, etc. E também ele faz parte dos ministérios. E é isso que eu quero falar, a ligação que tem entre os cargos e os ministérios, entendeu? Que a palavra ministério, ela vem de serviço, diaconia, entende? E aí temos cooperadores também, que são os ajudantes gerais ali, que cooperam bem para o andamento da igreja. E nisso tudo, chegando aqui, eu quero passar para vocês sobre ministérios e a diaconia, que é a mesma palavra para serviço, certo? E nisso nós temos os 5 ministérios. Então, no cargo de diaconia, nós temos vários serviços,
que vamos desenvolvendo a partir desses 5 ministérios: pastores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas, certo? E assim, a questão dos cargos, a gente pode galgar. Cargos tem escadinha, um maior que o outro ali para a administração da igreja. Os 5 ministérios não, os 5 ministérios não tem um maior que o outro, como muitos acham até que apóstolos é maior do que os outros e tal, entendeu? E hoje em dia, pela cultura que nós temos, há muita confusão em deixar como líder da igreja pastor, chamar de pastor um líder da igreja. É uma cultura nossa, mas não cultura antiga, porque antigamente era bem diferente. O líder da igreja é bispo, certo? E nisso há um certo equívoco e até uma certa confusão, porque possa ser que o cara que almejou o episcopado em se tornar um bispo e passou pela diaconia, pelo presbitério e se tornou um bispo, possa ser que ele, dos 5 ministérios, Deus não concedeu a ele o ministério pastoral. Concedeu a ele 1, 2, 3, talvez até os 4 ministérios, e o único que não concedeu foi o pastoral, pela vontade de Deus. E aí chama ele de pastor, só que você vê que o cara administra bem a igreja, desenrola bem ali, mas não desenrola na questão de cuidado com as ovelhas, assim como o pastor cuida das ovelhas, cuidado com os irmãos, nos aconselhamentos, etc. Por quê? Porque ele não tem essa vocação de pastoral, certo? Talvez ele tenha é um evangelista, talvez é um mestre, então você vê que ele lidera a igreja e o cara ensina a palavra de Deus de uma maneira única, talvez ele evangeliza de uma maneira única, ou ele é um apóstolo, levanta outras igrejas, desenrola bastante na questão de ser líder de líderes, entende? Porém, não pastoral, entendeu? E possa ser também para o outro lado, que um dos diáconos seja pastor, tem um ministério pastoral, porém ele não busca o episcopado, que é liderar uma igreja, mas ele é um pastor, certo? E por ele ser um pastor, muitas vezes vai querer confundir ele como líder de igreja e ele não administra bem a igreja, entende? Normalmente tende o bispo, que é o líder da igreja, o que administra a igreja, tende a ser pastor também, porque ele tem, pela graça de Deus, um ministério pastoral, mas isso não se enquadra a todos. Por isso que às vezes você vê um líder de uma igreja não liderando como um pastor, e você vê um pastor no qual não lidera como uma igreja, entendeu? Então há muito equívoco nisso, né? Muito conflitos, muita confusão por causa disso, né? Um líder de igreja nem sempre vai ser um pastor, e um pastor nem sempre vai ser um líder de igreja. Isso aí também entra na questão da pregação. Muitos pastores não foram chamados, não têm um dom de pregar. E por eles serem forçados por ser líderes de igreja, porque líderes de igreja têm que se empregar, passar as informações e tudo, liderar ali, eles, por não ser um líder nessa questão, só ter um ministério para desenvolver ali um serviço e não uma liderança, ele se esforça e desenvolve a liderança, desenvolve a pregação, mas não porque é um dom dele, e muitas vezes não flui da maneira como deveria, porque o ministério pelo qual ele foi chamado foi um e não para o outro, certo? E é isso que eu quis passar aí rapidamente, 8 minutos e meio já, para entender mais ou menos a diferença entre uma coisa e outra, e que ministério também significa serviço, ministério de diaconia. Então, todos que estão na diaconia, pelo menos um ministério tem. Pode ser que tenha 2, 3, até 5 ministérios pela graça de Deus, mas também há esse conflito aí entre líder, bispo e pastor. Então, possa ser que o bispo seja também pastor, tenha um ministério pastoral, pode ser que não. Pode ser que o pastor, que é diácono, almeje o episcopado para ser líder de uma igreja, pode ser que não almeje, então você vai ver que não vai desenvolver muito nas questões de pregação, não vai desenvolver muito na questão de administração, organização da igreja, né, na liderança, mas ele cuida das ovelhas, ele cuida dos irmãos. Reforçando aqui, sei que tem muitas igrejas que não concordam com isso, tem outros pensamentos, outra visão. Essa é a minha visão mediante os estudos bíblicos, o mais próximo da Bíblia, que dá a entender segundo esses estudos, que até que foi rápido, foi um resumão para vocês, tá bom? Não que eu quero ir contra os outros, não que Deus também esteja tão preocupado com isso, porque o que importa é fazer a obra de Deus, e não nomenclatura ou algo do tipo. Mas muitas das vezes, presta atenção,
quando a pessoa não está fluindo muito em uma coisa, porque talvez não é a vocação dela, e às vezes por esses conflitos de qual que eu falei, entre pastor e líder de igreja, que é o bispo, normalmente tem muito conflito nisso, faz com que você veja que a pessoa não flui. Amém? Fiquem todos na paz de Deus. Deus abençoe.